10h30 da manhã, bom dia galera, e vamos nessa porque o programa Conexão tá apenas começando e veja o que vai rolar no programa de hoje. Conexão! Tema polêmico, você é a favor ou contra a legalização da maconha? Sou a favor. Eu não sou a favor não. E qual o efeito da droga para quem usa? Campeonato Sul-Americano de Karatê. Motociclistas no desafio Bunda de Aço e o clique da semana. Fique aí porque o Conexão está apenas começando. E começamos o programa de hoje com um assunto polêmico. Vários estados fizeram a marcha da maconha e isso preocupa muita gente. Mas quais os efeitos dessa droga? E o que a população realmente acha sobre a legalização? Tivemos um bate-papo com o professor Sérgio, presidente da OAB e médico neurocirurgião que vocês acompanham agora. Hoje estamos trazendo uma matéria com assunto bem polêmico, a legalização da maconha. Alguns pensam que se isso acontecer, o consumo diminuirá, porque a cabeça do ser humano trabalha achando que o que é proibido é mais gostoso. Já outros acham que o consumo vai aumentar porque a droga ficará mais acessível. Nós fomos até as ruas de Foz do Iguaçu para saber o que a população pensa sobre isso. Eu sou contra porque, velho, acho que tem muita coisa que posso fazer em vez de ficar fumando aí, né? Eu sou contra, por causa que é ilegal já e o pessoal tá usando, né, essas coisas aí. Quando você legalizar, daí vai ser pior a comercialização, daí vai ter mais gente que vai ser prejudicada. As pessoas começam com a maconha, né? Depois acho que começam a buscar coisas drogas mais fortes. Então, eu não sou a favor, não. Eu sou a favor. Por que você é a favor? Porque eu acho que se o método atual não está dando certo, eu acho que é bom abrir a mente para novas coisas, novos pensamentos, assim. Acho que seria um método novo, assim, tentar abordar esse tema através da legalização. Eu acho que vai virar uma bagunça. Aqui, ainda mais gente que é tríplice fronteira, acho que não vai dar certo, não. Sou a favor. Por quê? Para ativar a cabeça de todo ser humano. Uma é que eles estão esquecendo que a cannabis sativa já é uma erva bem antiga. E outra que eles pensam que é coisa do demônio, depois que o governo lançou isso, que era para proibir todas as fábricas de marihuana, a legalizar a erva. Em 1960 foi assim a partir do cigarro para o povo fumar, né? Praticamente todos os países do mundo possuem uma lei que proíbe o uso, a posse, a venda e até a cultivação da maconha. Nós conversamos com o presidente da OAB daqui de Foz do Iguaçu, que explicou pra gente como que funciona a lei em relação a isso aqui no Brasil. Bom, é um tema polêmico e necessário para que haja aprovação em caráter de legislação federal. Necessário que haja uma discussão muito grande a respeito, pois a maconha ela tem aí graves danos à saúde de quem a consome. Então a ordem, pelo menos em Foz do Iguaçu, é contrária à legalização do uso da maconha no Brasil. E por que a OAB se posiciona contra? Em razão dos danos que faz ao consumidor e principalmente em razão da maconha, pelos estudos que existem, ser uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Você já deve ter ouvido falar, provavelmente de alguém que seja a favor da legalização, que a erva traz benefícios à saúde e até tem poderes medicinais. Mas será que isso é verdade? O programa Conexão procurou um especialista que tirou essa e algumas outras dúvidas sobre as consequências do uso da droga. Na verdade, a maconha surgiu em 2000 e poucos anos antes de Cristo já. Já veio na China, já foi encontrada, daí foi produzida e tudo, e foi trazido para nós pelos escravos, né? Então, no ano de 1500. A maconha, ela tem um efeito a curto prazo e a longo prazo. O efeito a curto prazo, o que seria? Seria um relaxamento, digamos assim, né? Então você me perguntou sobre os benefícios. Tá, então uma pessoa estressada, quando ela ingere a maconha, no início, ela é fumada, né? Certo? E você tem o benefício do quê? De relaxamento. Tá? Então ela relaxa a musculatura, ela deixa a pessoa mais calma, a sensação de bem-estar inicial é muito grande. Então a pessoa quando fuma, no início, assim, a primeira coisa é o bem-estar que ela sente. A sensação de alegria. Quando está em grupo, principalmente, aqueles risos, aquelas coisas. Por quê? Porque parece que o tempo passa assim lentamente. Entendeu? Só que ela altera a memória. A memória, ela prejudica a memória, né? Principalmente a memória recente, ela tem danos
A memória recente, ela é bem lesiva, né? Ela causa alguns sintomas clínicos, por exemplo, congestão, né, ocular, principalmente na conjuntiva, deixa o olho vermelho. Então, quando a pessoa fuma maconha, você já sabe, ela já está com o olho vermelho, ela causa uma excitabilidade na pessoa, ela fica mais eufórica, né, rindo à toa, que nem eu falei, né? E ela pode gerar alguns riscos maiores se for usada em maior quantidade. Tá? Quais são esses riscos? Digamos, ela pode causar intoxicações graves, tá? Podendo causar alucinações, psicoses importantes, inclusive o suicídio. Então, ela tem um efeito no sistema nervoso como se fosse, para você entender direitinho, como você desorganizasse os neurotransmissores, porque ela age direto no neurotransmissor, como se fosse um neurotransmissor mimético, digamos assim, né? Então, quando você tem esse falso neurotransmissor, você tem essa sensação boa de bem-estar. Aí, só que você começa a usar e isso vai se prolongando. A necessidade de uso fica cada vez maior. Não tenho como te dizer que isso é benéfico à saúde. Ela é sempre maléfica. Por quê? Porque existem o efeito agudo e efeito a longo prazo. A longo prazo pode ser o quê? Pode ser câncer de pulmão, pode ser algumas alterações pulmonares importantes, isquemias cerebrais, infarto cardíaco. Então, são efeitos da maconha. Hoje em dia, então, principalmente no estado da Califórnia, né, que o governador lá liberou a maconha, lá é liberado, e para uso medicinal. Então, existe a Universidade da Maconha, que foi fundada em 2007, na Califórnia, e eles têm estudado muito. Então, hoje em dia, eles produzem queijo de maconha, produzem bolo de maconha, produzem tudo da maconha, aprendem a como cultivar de forma medicinal. Eles acreditam que possa ser usado em câncer, principalmente em câncer ósseo. Tem até um Irving lá que foi para o Guinness Book e tal, porque fumou grande quantidade de maconha, né? Então, isso não é provado cientificamente. Eles querem provar, mas até agora isso é empírico. Tá? Então, ele é muito mais maléfico, cria dependência psíquica importante, né? Então, não tem como te dizer que isso tem algum benefício. A curto prazo até pode ser, digamos assim, se a gente for bem liberal, né, a curto prazo. Mas a longo prazo é sempre um malefício. E geralmente a pessoa que usa, ela desenvolve uma psicose grave e procura outras drogas, ou álcool ou cocaína. E o assunto não para por aqui. A repórter Cassiana conversou com uma pessoa que é conhecida em toda a região e autor de vários livros que alertam os jovens sobre as drogas. A gente vai conversar sobre o assunto com o professor Sérgio Paulo de Oliveira, que já escreveu 7 livros e já realizou mais de 3.000 palestras no Brasil todo sobre esse assunto. Professor, qual a sua visão hoje sobre os jovens e a droga? Olha, veja bem, infelizmente a gente vê cada vez mais o consumo de drogas aumentando entre os jovens e drogas cada vez mais perigosas, né? Alguns anos atrás a gente não tinha nem ideia de que poderia existir um crack. E hoje nós temos aí o Oxy, que é muito mais perigoso, muito mais forte, muito mais destruidor. E outro dado preocupante é que cada vez mais está diminuindo a idade da iniciação ao uso de droga. A gente vê, na minha experiência, aí crianças de 10, 12 anos de idade já consumindo crack, droga pesada. E com isso, o aumento da criminalidade, o aumento do assassinato, o aumento da violência entre os jovens. Qual é essa tua opinião sobre a legalização? Olha, eu vejo assim, se você pegar qualquer dicionário e olhar a palavra legalizar, legalizar significa tornar legal, tornar certo, tornar quase que bom. E, infelizmente, eu penso que se a gente legalizar o uso da maconha, nós estamos aí abrindo uma porta muito grande de um processo também para a legalização de outras drogas ainda mais perigosas. Se você legaliza uma droga, a indústria aí fabrica, vai fazer propaganda, vai despertar maior interesse no uso e vai aumentar o número de usuários. Eu escrevi um livro há 12 anos, chamado Inimigo Público número 1, sobre drogas, onde eu entrevistei 1.000 jovens. Esses 1.000 jovens, eu perguntei, tem um capítulo sobre legalização de droga, olha, 12 anos atrás. E eu pergunto sobre a maconha. 83 em 1.000 que eu entrevistei foram favoráveis, 917 foram contra a legalização da maconha. E a maioria absoluta respondeu também, a maioria absoluta respondeu nesse livro também, que se legalizasse a maconha, o consumo aumentaria muito. Só 144 em 1.000
disseram que o consumo diminuiria. O restante que aumentaria. Então veja que isso foi há 12 anos. Hoje esse número com certeza é um pouco diferente, mas eu não tenho dúvida de um plebiscito que a maioria da sociedade brasileira vai ser contra a legalização da maconha. Muita gente diz que se for legal vai perder a graça, porque o legal é ser proibido. Mas eu faria uma contrapergunta. O cigarro é legalizado. Nós temos no Brasil 35 milhões de fumantes, 200 mil pessoas morrem todo ano em decorrência de doenças provocadas pelo cigarro no nosso país. 5 milhões morrem no mundo. Então, eu vejo que o cigarro é legalizado. E quantos jovens começam a fumar o cigarro? Por quê? Muito mais do que o que é proibido é mais gostoso, eu penso que legalizando é pior. Por quê? Porque daí as indústrias, quem vai faturar dinheiro com isso, vai fazer propaganda, vai mostrar para o jovem que é bom. E esse poder também sobre o jovem, essa sedução da propaganda, de induzir ao consumo, eu penso que é muito mais grave do que hoje essa curiosidade por ser proibido. Então, eu contra-argumento essa questão, mas a gente tem que respeitar, há um embasamento, há um fundo de verdade nisso, mas eu acho que ainda hoje proibido dos males é o menor. Você comentou no começo da nossa conversa na questão de que nem se imaginava que existiria um crack e hoje já existe até uma droga mais forte, né, que é o oxi. Você pega a maconha. A maconha, com o tempo, ela acaba perdendo a graça mesmo. Ainda mais para um adolescente que quer coisa nova. Se é um cidadão lá de 40 anos de idade que fuma maconha, é uma coisa, por exemplo. Mas essa garotada, 12, 13, 14, 15 anos, o menino ele vai querer algo mais forte. Ele vai querer algo mais forte. Com o tempo, ele vai querer algo mais forte. Tanto que está aí, cada vez mais drogas novas e mais fortes surgindo, drogas sintéticas, o êxtase e tudo. E eu penso que muitas pessoas falam também, amigos telespectadores, que se legalizasse a maconha diminuiria o tráfico. Eu penso que não. Eu penso que os traficantes não iriam se tornar padres, não iriam se tornar professores. Desculpa, eu não estou sendo hipócrita. Eles trabalhariam muito mais em cocaína, crack, êxtase, LSD, drogas sintéticas, oxi, em drogas mais pesadas. Se a maconha for liberada, eles não ganham mais dinheiro com isso, eles vão trabalhar muito mais e infelizmente, não vai diminuir. Eu digo para vocês de coração, eu ainda não consegui, de maneira alguma, ver mais ganho do que perda legalizando a maconha ou qualquer outra droga. Então, mantenho essa posição com respeito, mas contrário à legalização. Obrigada, professor. Tá aí, a gente ouviu a opinião do professor Sérgio sobre a legalização da maconha e foi uma conversa bem interessante, deu pra gente ver bem a ideia dele, esclarecer até algumas dúvidas. Muito obrigada, professor. Assunto esclarecido, mas ainda há um longo caminho a percorrer. E fica aquela pergunta no ar, legalizar ou não? E no próximo bloco não perca o Campeonato Sul-Americano de Karatê.